Você está na aula 6 da unidade 3 do curso Spider Project para usuários, formação de usuários na ferramenta. E nessa aula 6 nós vamos trabalhar a emissão de um plano de trabalho que mais tarde, depois de cumprido e os dados preenchidos, acaba por virar um boletim de medição. Vamos trabalhar também nessa unidade relatórios diversos. Nós temos que definir o que é um plano de trabalho, apresentar esse plano de trabalho, ver os meios que nós temos para distribuir esse plano de trabalho para os envolvidos e, por conta desse plano, ainda não tendo nenhuma atividade realizada, apresentar diversos relatórios, além daqueles que nós já trabalhamos até o momento. Para isso, nós gravamos a versão 6 do nosso projeto e a versão 6 ela é diferente da versão 5 por uma questão de simplificação do modelo que nós vimos desenvolvendo e de forma sumária eu vou apresentar essas modificações. Nós temos ainda a administração e produção. Houve uma redução na quantidade de atividades. Para simplificar, todas as atividades são do tipo duration e foram alocados recursos humanos e materiais nas novas atividades. Foi criado um modo ou uma configuração chamada plano de trabalho, que basicamente apresenta no painel esquerdo duração, início, fim e as prioridades dos produtos principais, das entregas principais. Apresenta o custo geral, incluindo a margem de segurança, e o custo geral sem inclusão da margem de segurança. Estamos trabalhando com agendamento o mais cedo possível, de modo a facilitar o entendimento do nosso processo de emissão do plano de trabalho, mas esse processo vale também quando nós temos ele agendado em função dos recursos, das limitações dos recursos. Os materiais são os mesmos, a diferença é que eu reduzi os custos unitários para ficar menor o valor final de custo. Todas as atividades estão utilizando o calendário do Spider, é o calendário de 5 dias por semana, 8 horas, e os recursos não estão fazendo nenhum tipo de hora extra. Dos materiais, eu preservei os materiais importados em 2 moedas, ou 3, e eles foram alocados em atividades que estão no mês de dezembro e depois do mês de março, justamente para pegar a variação da moeda dólar que nós já havíamos planejado. Outra alteração foi feita nas propriedades, onde eu defini a data de início para 1º de dezembro, começando no dia 1º do mês, para ficar mais fácil o entendimento da produção dos planos mensais de trabalho. Então, baseado nisso, com várias atividades para serem executadas ao longo do projeto todo, nós vamos assumir aqui um procedimento de medição de atividades, medição de produção mensal, dezembro, janeiro, fevereiro, e a partir disso eu vou eliminar esses campos que estão aqui para garantir mais espaço. Então, a partir disso, nós vamos, com o botão direito, adicionar atividades para monitoramento. O monitoramento será feito no final do período de trabalho, nesse nosso caso, no período do mês, começando no dia 1º, terminando no dia 31 de dezembro.
a tela do dia da última medição, nesse caso não houve medição, até o dia escolhido para o intervalo de produção. Nosso caso, produção do mês de dezembro, não incluindo, observa a hora, não incluindo o dia 31. Para incluir o dia 31, temos que medir até o dia 1º de janeiro, exclusivo. Esse dia 1º de janeiro será excluído, porque ele mede até às 8 da manhã. Ou, continuamos com o dia 31 de janeiro, e colocamos aqui o último horário do nosso calendário padrão de produção. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o dia 1º de janeiro, 8 horas. Nós vamos selecionar apenas as atividades que estão agendadas no período e vamos querer também ver os recursos alocados. Ok? O plano de trabalho se estabelece através de uma planilha, através de um documento que pode ser guardado dentro desse período estabelecido para a medição da versão 6 do nosso projeto. Então, esse plano de trabalho prevê no período o marco de início como referência, atividade 56 e atividade 57, que seriam planejamento do projeto. Olhando no nosso mapa, o planejamento acontece no mês de dezembro e também acontece um pedaço em janeiro. Nosso plano de trabalho, então, fica restrito a essas duas atividades e traz agora a possibilidade de nós informarmos também as informações, os dados de produção dos recursos. Recursos reutilizáveis, recursos que produzem o trabalho. Quais são os campos que essa planilha ou esse documento apresenta? Início e fim do período, o responsável, anotações, unidade de volume, no caso tem um volume a produzir e tem uma unidade de volume que nós não cadastramos originalmente no planejamento, por isso que não aparece aqui. A prioridade caso exista, essas duas informações aqui. O fim esperado, que é possível também ser informado na época do planejamento. E aqui no painel direito, uma série de campos que devem ser completados após a realização do trabalho. Então, esses campos aqui apresentam a proposta de trabalho para o período. Atividade 56 precisa produzir 200 unidades de volume. Precisa gastar nisso 80 horas. Isso é o planejado, né? Os outros campos prevê o uso, o consumo de cimento de 2.000 unidades, cimento consumido. Não há previsão de gasto de cimento fixo nesse período. Aqui nós temos o ferro, a previsão de consumo de ferro. Nada sobre microcomputador, nada sobre papel, nada sobre vassoura. Todos os recursos que existem estão disponíveis aqui. Bota de segurança, está previsto um consumo aqui. Nesse caso, se a bota de segurança fizer parte do kit de segurança, é a previsão no período de gasto desse equipamento. Por exemplo, se nós não fizermos nada,
ao final do plano de trabalho realizado, seria anotado 0. Nesse caso, o plano de trabalho apresenta o que deve ser feito e o que deve ser considerado como insumo para a realização do trabalho. Hidrotônico, está previsto o consumo pelo eletricista de 480 litros. E nessa atividade, 480 litros. Na atividade 57, nesse período, é a mesma coisa. Diesel não está previsto ser utilizado. Imposto é o que foi pago. Então, a gente prevê um gasto esse mês. Então, aqui no plano de trabalho já apresenta também as expectativas de gasto. E ao final do trabalho realizado, isso deve ser validado. É o nosso objeto principal da última unidade, a unidade 4, aulas 7 e 8. Então, como eu disse, aqui existem vários campos a serem preenchidos ao final do trabalho, mas de qualquer maneira, já lembra as equipes de trabalho o que ela tem que fazer, as datas previstas de início e fim, e vamos informar qual foi a data real de início e fim, os volumes produzidos e as quantidades de recursos utilizadas nessa produção. Se houver necessidade de adicionar alguma atividade que não está prevista nesse período, mas que por alguma razão já se sabe que vai ser realizada, adicionar atividade. E aí podemos escolher qual atividade dentro do plano de trabalho. Por outro lado, esse boletim, esse plano de trabalho, ele também pode ser exportado para um arquivo ou para uma base de dados. E o seu resultado após a conclusão do trabalho do período reportado pode ser importado desse arquivo ou importado dessa base de dados. O plano de trabalho, então, pode ser também exportado para o Excel, com referência de formatação, distribuição. Esse plano de trabalho pode ser enviado via Excel para as equipes de produção. Exportar os campos. Onde as linhas tenham o código e o nome. Isso é importante para o usuário do Spider entender, por conta depois de compatibilidade de arquivo externo entrando no banco de dados do Spider. Informações de aplicativos externos entrando no aplicativo Spider. Não vamos aplicar fórmulas. Se houvessem fórmulas a serem aplicadas no nosso trabalho de geração de boletim de medição, nós faríamos isso. O uso do Excel ou outro aplicativo que venha a ser utilizado para distribuir o plano de trabalho a ser executado pelas equipes do projeto deve ser bem orientado, porque o aplicativo Spider ele possui, por exemplo, para volume produzido, 4 campos que vai dentro da planilha exportada, do arquivo exportado, até mesmo dentro do aplicativo Spider. Mas só um desses campos é que faz sentido para o pessoal da equipe, que é o volume feito, no caso, volume a fazer. Significa dizer que
a equipe tem uma previsão de realizar nesse período 200 unidades ou 200 metros, 180 dos 300, ficando 120 para um próximo período. Então aqui a meta do período fica estabelecida por esse campo. Porém, o aplicativo Spider, quando distribuído para o uso das equipes, facilita essa identificação e facilita essa atualização. É importante que, ao definir o plano de trabalho, as regras de o que deve ser feito, qual a data que está prevista para que a atividade aconteça, início ou término, seja de conhecimento comum também das equipes de execução. Existem muitos campos. Nós temos, quando exportado para o Excel, uma quantidade muito grande de colunas. Então, o plano de projeto poderia ser facilitado se o usuário da ferramenta fizesse uma adaptação. Propriedades, nome alternativo, data de início real. Nome alternativo, data de término real. Esse não é necessário para a equipe de execução, no procedimento da empresa, na opinião do gerente. Então, sai. Esse aqui é propriedade, nome alternativo, quantidade a produzir no período. O remanescente não precisa mostrar no plano de trabalho. O volume, ou pior, poderíamos deixar aqui, e como nome alternativo é restante a produzir. É claro que de 300 unidades, se nós temos que produzir 180, o sistema, ao ser informado que produziu no período apenas 150, calcula automaticamente o saldo restante. Mas como isso é um plano de trabalho, isso é a meta a ser alcançada pela equipe. Mais tarde isso vai ser um boletim de medição. Mas aqui nós damos a oportunidade da equipe de execução dizer: fizemos 180 e ainda faltam 150. Como isso é possível? É um caso de estudo, porque o volume a ser produzido está definido pelo escopo do projeto. O aumento do volume em produção reflete uma alteração do escopo que deve ter sido negociada durante esse período e previamente aprovada. Mas dá liberdade aqui da equipe de execução saber que dos 180 da meta do período, restam 120 para outros períodos. Aqui é o valor acumulado, talvez não seja interessante para a equipe de execução. A duração prevista, total, talvez não seja interessante para a equipe executante, mas a duração esperada para essa atividade, então aqui, nome alternativo, prazo, não, duração. Duração em horas
prevista. E aqui, prevista, vamos ver aqui. E aqui é a que sobra. Nós temos então 96 horas previstas nesse período para produzir 180. Da mesma forma que, é claro, que sobra 120 unidades para serem realizadas no futuro, a equipe de produção nesse período, além de saber que está previsto gastar 96 horas, então aqui é duração prevista, aqui é o saldo para a realização do que falta no próximo período. Duração prevista para realizar o trabalho. Isso é um plano de trabalho. Nós vamos ter depois que receber essa informação com quantidade a produzir, ajustada para produzida de fato. No primeiro momento do boletim de trabalho, é quantidade a produzir. Ao final, no boletim de medição, será produzida de fato. Então, o boletim de trabalho aqui nasce com uma proposta, uma meta de horas de consumo de trabalho e aponta para os saldos em períodos futuros. Claro que, na hora do boletim de medição, essas informações poderão ser reajustadas. Aumento de escopo, unidades a mais a serem produzidas, provavelmente refletirão horas a mais necessárias. Restante, então aqui seria nome alternativo, duração restante ou tempo restante. Quantidade de eletricistas que serão utilizados no plano de trabalho. 1. Quantas horas esse eletricista deverá trabalhar? 96. Então, horas previstas. Então, aqui é horas de recurso, nome alternativo. Horas de recurso previstas. Claro que quando o trabalho for realizado, essas horas previstas serão preenchidas aqui como horas realizadas. Então, nesse caso, o boletim de medição vai ser uma cópia do plano de trabalho, sendo que esses campos que estão sendo alterados serão preservados através do recurso de guardar a tabela para plano de trabalho. Os campos vão ser administrados, incluídos, excluídos, de modo a passar o plano de trabalho com as informações necessárias a serem cumpridas. O plano de trabalho tem o objetivo de informar a meta do período. Mais tarde, se nós resgatarmos através da tabela de monitoramento essas informações, nós podemos, se não incluir todos os campos que nós estamos acostumados para um plano de trabalho, podemos carregar a tabela plano de trabalho onde é que ela está?
com T, P, tabela, plano de trabalho, com os campos que nós configuramos. Se nós colocarmos os campos originais, por exemplo, todos os campos, de materiais e assim por diante, nós podemos resgatar a tabela original, guardando os campos e a descrição alternativa que gerou esse plano de trabalho. Mais uma vez lembrando, plano de trabalho é a meta de produção do período estabelecido. E os campos que serão preenchidos ao final da realização do trabalho estão intimamente ligados à tabela e ao arquivo que foi enviado do plano de trabalho. O resultado da produção será apontado no mesmo arquivo do plano de trabalho, que passa a ter o nome de boletim de medição. Nós já comentamos que o usuário da ferramenta Spider, ele tem no seu cadastro uma caixa de entrada e uma caixa de saída. Essa caixa de entrada e essa caixa de saída, elas podem estar numa rede, num site, um provedor seguro, ou pode ser feito até pelo e-mail. Quando o usuário recebe o arquivo, ele recebe um arquivo cujo nome é plano de trabalho. Depois do trabalho realizado, ele atualiza as informações nesse arquivo e coloca esse arquivo que foi originalmente recebido na pasta IN, ele coloca esse arquivo na pasta OUT, esse arquivo atualizado. E nesse caso, o arquivo passa a ser um boletim de medição que vai ser levado de volta para o sistema de controle, que é administrado pelo Spider User, que é o usuário da ferramenta, o administrador. Então nós temos o Spider com as suas informações e registros a partir de um grande conjunto de dados. O Spider gera um arquivo, então a partir de um grande banco de dados, conjunto de dados do projeto, o Spider gera um pequeno conjunto. Esse pequeno conjunto, que eu vou colocar na cor verde, é enviado, esse pequeno conjunto é enviado para a caixa IN e adquire o nome de plano de trabalho. Depois que a equipe atinge as metas ou não, a equipe coloca esse arquivo devidamente atualizado na produção, na caixa OUT. E aí o nome do arquivo passa, ou o nome que é dado por nós de plano de trabalho, passa para boletim de medição, que é o objeto da nossa unidade 4 nas aulas 7 e 8.
se ele estava como uma meta, agora ele passa a ser uma realidade. Então, a meta, ao ser devolvida, assume uma condição real e que permite ao administrador, ao controlador do projeto, analisar os impactos que esse boletim de medição, atingindo ou não atingindo a meta, traz. Esse plano de trabalho, então, fica consolidado em um arquivo. Vamos analisar agora no próximo item como distribuir esse plano de trabalho e como na unidade 4 será recebido esse resultado. O nosso plano de trabalho foi montado e produzido, mas não foi enviado ou distribuído para as equipes do projeto ou para a equipe de execução. E eu encontro esse plano de trabalho na tabela Monitoring ou Monitoramento Controle, ou pela área geral do aplicativo, em Desempenho Performance. Ele foi aberto em separado e agora eu posso distribuir exportando, mas eu vou distribuir pela própria ferramenta Spider. Antes de distribuir, eu acho que vale a pena lembrar que os envolvidos cadastrados vão receber esse plano. Vamos ver os envolvidos cadastrados. Usuários. Então temos aqui cliente, equipe, o cliente. Se ele estiver envolvido para receber esse plano, ele tem um cadastro, ele recebe pela rede dentro de uma pasta IN. E depois ele, quando terminar a produção, cumprindo ou não a meta, ele atualiza o arquivo que ele recebe na pasta IN e ele coloca na pasta OUT. Então eu estou mapeando duas pastas dentro da Local Network, da rede. Tem o e-mail dele também, eu não vou usar o e-mail dele. Eu vou usar as pastas. Se eu usar o e-mail, as pastas não serão utilizadas. Aqui temos a equipe, que também tem as pastas da mesma rede. Não tem e-mail, eu não uso e-mail. E eu coloquei um apoio que não vai usar a rede local. Vai usar um servidor FTP e o inbox será localizado dentre os registros e os cadastros de servidores FTP que eu já fiz. Vou usar para a entrada o FSPD 0610 e vou usar para a saída o mesmo SFPD 0610. Isso significa que o apoio recebe o arquivo na pasta IN e coloca o resultado na mesma pasta. Não é uma boa prática, mas se bem controlado, até que funciona. Coloquei também aqui o e-mail. Caso o FTP não funcione, por algum motivo, eu posso ajustar para que o apoio receba por e-mail e eu reenvio a informação. Os usuários, então, estão cadastrados, existem e já se encontraram nas pastas entradas e saídas. Eu vou, então,
distribuir o plano de trabalho, inclusive os registros de alocação. Na atividade 5.6, trabalho eletricista, é possível então preencher dados do eletricista e da produção do eletricista. Caso contrário, só receberia a atividade de forma geral, sem o detalhamento do desempenho, produção e comportamento de cada um dos recursos. Vou repetir o processo porque eu ajustei agora as caixas de entradas e saídas, o FTP de alguns usuários. Vamos pedir para ele distribuir mais uma vez. Aqui ele tenta acessar o FTP para mandar o arquivo para quem usa o FTP. A informação agora ficou melhor. O admin e os outros 2 usuários tiveram o recebimento com sucesso e não falhou para ninguém. Olhando a caixa de entrada do caixa de entrada do Spider, nós encontramos admin é um dos usuários. COD 101, então existem aqui, por conta das tentativas que foram feitas, vamos ficar só com a última. Vamos retirar as anteriores. Nós temos aqui versão 3, versão 4. Cada usuário, então, vai acessar a sua medição. Cada um desses aqui é um usuário. O resultado, que é o plano de trabalho de cada um, vamos fechar aqui, e eu, como administrador, vamos dizer que eu seja esse usuário aqui. Se eu for abrir o plano de trabalho, ele vai chamar o Spider que está na minha máquina. No meu caso, eu sou o administrador, então automaticamente eu acesso a todas as informações. Caso contrário, eu receberia uma tela de senha e login, escolha de usuário e login, para eu ter acesso às informações da meta a ser cumprida no período de 1/12 a 1/1/2011. Isso trabalhando na rede. Se nós estivéssemos trabalhando via FTP, eu acessaria o FTP, tentaria localizar o meu arquivo como plano de trabalho da minha equipe ou do projeto todo, dentre os vários arquivos que estão na rede. Eu identificaria esse aqui, versão 1, cujo nome é esse, recolho, recebo, e aqui, eu sendo esse aqui, ou eu sendo esse aqui, veria informações diferentes. Quando eu terminasse o trabalho do período, eu apontaria o resultado e faria a transmissão desse resultado para o FTP. Mas isso já é assunto de medição e controle da unidade 4. Nós temos feito diversos modos ou configurações de apoio para o nosso trabalho, visando facilitar
a visualização, a identificação, a disposição da informação de forma mais rápida. Nós vimos a EAP com alguns campos e alguma informação. Vimos o cronograma, parte 1, para preenchimento de alguns atributos, parte 2, outros atributos, parte 3, outros atributos, e assim nós fomos construindo quase que passo a passo o planejamento do nosso projeto até chegar ao plano de trabalho, fluxo de caixa, fluxo de desembolso, mas o modo é para visualização e para apoio ao trabalho do operador. E nós já fizemos relatórios a partir do Print Preview. E o Print Preview, através de configuração de papel, impressora, formatos, legendas, ele fica sempre amarrado a uma operação do usuário. Mas é possível que nós também desenvolvamos alguns relatórios e transformemos esses relatórios, quando for interessante, em modelos. Vamos ver um exemplo aqui. Estamos com o modo plano de trabalho, que é um modo bem simples. E nós queremos fazer aqui um diagrama com investimento, operação e despesas mensais num gráfico acumulado, cujo nome do relatório é Relatório 021 SOST fluxo, não seria o fluxo, é investimento, operação, despesas do projeto. Seria esse o nome do relatório, algum relatório que constantemente é solicitado, do projeto inteiro ou de um período. Vamos colocar aqui o projeto inteiro. E também são 3 informações. Com a disposição de cores: investimento azul, operações verde, despesas cor de abóbora. O nome do relatório, mostrando os valores, casas após a vírgula por padrão, e já que está configurado, eu vou guardar como um modelo. O modelo vai se chamar relatório, nome simples, né? 0021 SOST. Todas as opções foram guardadas no modelo. Eu posso apresentar esse diagrama, posso imprimir esse diagrama, os valores, posso ajustar como nós já comentamos, mas nós também podemos pegar a mesma informação a partir de um modelo. Vamos ver aqui. Botão direito. Modelo de tabela ou modelo de diagrama? Modelo de diagrama. Modelo de diagrama. Total overload. Aqui está o nosso. Pelo nome é relatório 021. Os outros relatórios de modelo que aparecem
São relatórios que já vieram prontos. Esse aqui é o nosso, ok? Ele aparece aqui embaixo. Eu vou apagar e vou pedir que nessa configuração apareça o modelo que eu já programei, chamado SOST. Bom, se esse modelo está com uma altura muito pequena, e ainda assim é um modelo, eu posso vir aqui na área geral, em modelos, relatório, EVA, Trend, Variance, Reports. Vamos ver Report Templates. Eu devo encontrar o nosso relatório numa tabela. Onde está o nosso relatório aqui? Relatório SOST. Esse não me interessa. Esse não me interessa. Ele não deixou apagar os relatórios que vem no Spider. Vamos editar o nosso. Nosso relatório tem um nome, tem um código, tem os ajustes todos que nós colocamos, os campos, diagrama, altura 400, cores, as colunas, anotações, ok. Então eu já alterei o modelo. E agora, quando eu pedir novamente esse relatório, sendo esse um relatório modelo, SOST, ele já nasce com 400 de altura. Isso foi apresentado nessa visão. Se eu estivesse nessa visão aqui, que não tem relatório, eu poderia pedir para ele apresentar um relatório padrão, SOST. Ele apresentaria o mesmo relatório com essa informação aqui. De qualquer forma, posso imprimir. Que outros modelos nós temos? Nós temos modelos de relatório e modelos para impressão. Como assim? Apagando, voltando para o nosso plano de trabalho, que não tinha o relatório, eu posso pedir um relatório padrão, SOST, que seria esse, e vou mandar imprimir. Na impressão, veio assim. E esse tipo de impressão não é legal, mas eu tenho vários modelos para impressão, não do objeto técnico, mas de como ele será impresso. Vamos ver quais são os modelos que eu tenho. Esses modelos estranhos. Então eu vou ajustar essa impressão da seguinte maneira. O nome está aqui em cima, um subtítulo é esse aqui. Ao lado esquerdo eu coloco alguma coisa. Eu posso ajustar para que fique, vamos ver se dos 200%. Vamos ver como é que fica. Não ficou bom. 100%. Tem uma informação aqui. Continuando os ajustes. Eu posso, como é um gráfico, eu posso colocar logo e legenda. Eu não posso atuar em cima de campos, porque não há campos nem informações. Mas eu posso colocar uma logomarca. Deixa eu ver se eu arrumo a logomarca aqui. Uma logomarca. Essa logomarca.
Temos uma logomarca. No canto esquerdo, em todas as páginas. Vamos ver como é que fica. Pronto. Supondo que esse é o nosso modelo, repito, nós colocamos informações, mas nós não podemos editar fonte, cor. Isso não é liberado nessa versão da ferramenta. Mas nós temos aqui esse modelo. As páginas não estão aí. Deixa eu ver se eu consigo botar página. Aqui embaixo seria a página. Não temos página. E vou salvar isso como um modelo novo, cujo nome é modelo para diretoria. Pronto, salvei como modelo, ok. Esse é o modelo. Se nós fizéssemos um outro diagrama diferente desse, que não vem dos modelos prontos, vamos colocar aqui em 400. Se nós quiséssemos imprimir e a impressão não é a impressão padrão para a diretoria, eu poderia carregar o modelo diretoria. Nós colocaríamos essa informação no modelo de impressão da diretoria. Então são duas coisas diferentes. Um é o modelo de informação. Modelo de informação, modelo de impressão. Modelo de impressão, modelo para a diretoria, pode ser editado direto na tabela. Ajuste, caberia em uma página. Veja, existem ajustes aqui que não foram liberados na outra forma de acesso. Cantos, logo, legenda e anotações. Então nós podemos trabalhar modelos para impressão e modelos para informação. Os relatórios, então, podem sair mais rapidamente, sem necessariamente não estar dentro do modo que nós montamos para a apresentação de dados. Então, de relatórios, nós podemos fazer o mesmo raciocínio para gerar tabelas e gerar modelos, usar os modelos que nós geramos, dessa vez de tabelas. Relatórios e diagramas, modelos. Relatórios e diagramas, informação. Chegamos ao fim da aula 6, da unidade 3, penúltima unidade do nosso treinamento. E, se for um curso regular, sua dúvida vai para o fórum para que você, no momento presencial, online com o tutor, possa discutir e melhorar o seu entendimento em algum ponto específico dessa aula nessa unidade 3. Esse encontro se dará no Skype, encerrando assim a unidade 3 do nosso treinamento.